Nesse ponto, e ainda mais vendo saúde é uma das coisas mais procuradas na internet, e a gente tem, assim, 90% das pessoas acessam pelo menos um dado de saúde a cada 2 dias. As pessoas sempre se perguntaram sobre como é o seu adoecer, sempre buscaram informação onde ela existia, e o problema é que também hoje a gente vê médicos fazendo isso, perguntando para o Google na hora de... porque está no consultório, está no dia a dia, e que provavelmente tem um fator muito bom nisso. Só que o que acaba fazendo ele saber se a informação é boa ou não, no fim das contas, é isso daqui. É o livro que ele pegou um dia, estudou, se debruçou sobre ele, ouviu as aulas, e é assim que ele acaba tendo a sua razoabilidade sobre um problema que o paciente traz para ele no consultório. E a informação que ele vai buscar para tentar ajudar esse paciente nesse processo de saúde e doença. Então, a gente está aqui realmente hoje com o patrocínio da Elsevier, que está lançando o Goldman Sachs Medicina Interna, que o senhor foi um dos revisores aqui do Brasil, e fez essa adaptação para a realidade brasileira, que é um problema que a gente tem na maioria dos livros, né? Você pegar a epidemiologia americana e trazer para o Brasil, a gente vai incorrer em vários erros, né? Como que é esse processo de avaliar um conteúdo de um livro científico que tem anos de história, anos de contribuição para a medicina, e fazer essa adaptação para a nossa realidade para que a gente possa exercer a medicina da melhor forma possível aqui no Brasil? Eu vou falar então mais especialmente sobre o Cécio e comparar, inclusive, com outras fontes de conhecimento e outros livros. O Cécio é um dos 2 livros mais tradicionais da clínica médica. Imaginem um livro que está na 25ª edição, como o Cécio. Ele tem uma cara, ele tem um jeito, ele tem uma forma, todos os capítulos são escritos da mesma forma, né? Os autores que escrevem capítulos ou fazem atualização dos capítulos, eles têm uma clareza de qual é a linha editorial do livro. E quem lê o livro se adapta muito bem a essa realidade. O Cécio já é traduzido a muitas edições para o português, como ele é traduzido para uma quantidade enorme de línguas em todo o mundo. Quando foi feita a tradução da 23ª edição, né, a direção da Elsevier me procurou para fazer, solicitando que eu coordenasse a revisão da tradução. E numa conversa conjunta, nós tivemos essa ideia, a ideia de que talvez um diferencial para esse livro, que é um livro excelente, fosse, além de haver a tradução, haver uma pequena adaptação para a realidade brasileira. Essa adaptação teria 2 características. A principal são os dados epidemiológicos, quer dizer, como que é uma determinada doença no Brasil. Ela é mais comum do que está escrito no Cécio, ela é menos comum, e para o médico que lê o livro tem uma ideia real da situação no Brasil. E a segunda característica também era ver se havia alguma pesquisa na área que mostrasse que aquela doença tinha um jeito de ser, uma sintomatologia, uma evolução diferente da evolução em outros países. Então, essa foi a ideia. Nós levamos essa ideia para o Lee Goldman, que é o editor principal do Cécio, e ele aceitou essa proposta. Na época, foi a primeira adaptação para um país que foi feita na história do Cécio. Então, foi a primeira. Eu não sei se ela foi seguida por outras. A 24ª. Foi a 23ª edição. A 23ª. E a 23ª edição, então, saiu ao final de mais ou menos 40% dos capítulos, um box com uma bandeirinha do Brasil dizendo no Brasil. Né? E essa adaptação para a realidade brasileira foi feita por uma equipe de especialistas, né? que foram convidados, né?
e eu tive a satisfação de coordenar essa equipe. O projeto deu certo, foi repetido na 24ª edição e foi repetido agora na 25ª edição. E a gente está procurando aperfeiçoar essa característica do Cécio. Por exemplo, a seção de doenças infecciosas, que é uma seção extremamente importante nesse sentido, não só pela relevância das doenças, mas pela característica que essas doenças adquirem nas diferentes regiões e nos diferentes países, né? Essa seção de doenças infecciosas tem box em quase todos os capítulos. E nós fizemos, nessa 25ª edição, um aperfeiçoamento da 24ª, e nós procuramos colocar também os links do Ministério da Saúde, onde os dados epidemiológicos brasileiros são atualizados, né? Sim. Então, é extremamente importante, por exemplo, um estudante de medicina, ao ler o capítulo de dengue, ler o box no Brasil, porque dengue no Brasil é muito diferente e muito mais prevalente do que dengue nos países onde o livro foi editado, né? E aí com essa referência à página do Ministério da Saúde, essa informação que pode ficar desatualizada, né, o estudante pode realmente procurar reatualizá-la, né? E às vezes é difícil, né? Vamos imaginar o caso da Zika, né? Quando o Cécio começou a ser traduzido, provavelmente não havia Zika. Aí houve a epidemia da Zika. A Zika já está acabando, então provavelmente o capítulo do livro já está desatualizado. Então é importante o médico e o estudante de medicina terem acesso a um site, a uma página, onde esses dados possam estar permanentemente atualizados. É verdade. Mas a realidade, a característica do Cécio, o diferencial do Cécio é esse. É uns excelentes livros internacionais que já foi muito aperfeiçoado, mas que, ao ser traduzido para o Brasil, tem uma adaptação para a realidade brasileira, né? É muito interessante pensar dessa forma. Eu sou apaixonado pelo tema Global Health, adoro. Realmente, ainda mais no mundo cada vez com menos fronteiras, as fronteiras continentais estão caindo, né? As pessoas realmente estão viajando mais no mundo inteiro. Então, uma doença que você tem lá em algum lugar na Ásia, Polinésia, pode vir se expressar no Brasil 2, 3, 4 anos depois de uma epidemia local lá. E provavelmente vai acontecer isso daqui do Brasil com casos de Zika para outros lugares. Então, essa epidemiologia brasileira estar num livro desse vai ser fundamental para outros países que também vão precisar dessa informação para entender o processo de novas epidemias, né? Perfeito. E aqui é realmente isso. Nesse box de dengue que o professor estava falando, realmente essa correlação entre dengue, chikungunya e Zika é uma coisa que é muito nossa, né? Muito brasileira, que dificilmente você vai achar uma outra fonte já que foi transformada em livro com essa questão. E os sites do Ministério da Saúde, onde você pode procurar essa informação, sempre são interessantes também para a gente permanecer bem informado.